Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu tô com uma pessoa muito importante aqui pra mim, na verdade, ele foi muito importante pra mim em termos da minha formação e abrir, na verdade, a mente dentro das oportunidades que ele me entregou, tá? Silvio Barros, na verdade, hoje eu conheci ele numa missão, né, uma missão da FIEP, né, que a gente até pode falar sobre isso, né, que ele me deu a oportunidade de conhecer não somente obras importantes da madeira engenheirada, mas também falar com pessoas e fazer perguntas-chave para que, na verdade, a gente tenha um melhor entendimento do material e seu desenvolvimento. Silvio Barros, eu queria agradecer você por estar aqui, pelo seu tempo, e eu sei o quanto precioso e quanto tempo hoje é tão importante, mas tem uma visão. Uma pessoa como você, que sempre acreditou na madeira e no cargo que você tem hoje, acho que é importante a gente compartilhar isso e acho que é por isso que a gente tá aqui. Obrigado mesmo pelo seu tempo, viu, Silvio? Que bom, prazer estar aqui com você. Silvio, antes de começar, eu queria entender quem é você, Silvio. Bom, eu sou engenheiro civil, nascido, criado na cidade de Maringá, mas tive um pedaço da minha vida muito dedicado às questões ambientais. Aliás, eu sempre gostei muito de questão ambiental, né? Por quê? Tanto que, não sei, isso vem com a gente, que a gente nasce com esse negócio. Vem com o DNA. E por conta disso, eu fiz a faculdade e optei pela área de engenharia sanitária e ambiental. Uhum. E logo que eu me formei, comecei a procurar emprego na Amazônia. Na Amazônia? E aí fui parar em Manaus. Fui tentar arrumar um emprego por lá. E consegui. Fui chefe do núcleo de proteção ambiental. Lá não tinha uma secretaria de Estado de Meio Ambiente, tinha uma coordenadoria de desenvolvimento econômico do Estado, onde estava a área de meio ambiente. E eu acabei sendo contratado como engenheiro civil, ambiental, e fui para lá e morei 15 anos na Amazônia. E tive a oportunidade de conhecer um lugar absolutamente fantástico, especial, diferenciado. Para ser bem franco para você, Calil, eu achei que eu nunca ia sair de lá. Eu achei que ia passar a minha vida toda lá. Sei. Que ano que foi isso? Eu fui para lá em 79. Tá. E realmente tive muitas oportunidades. Eu não acredito em coincidência. Eu sou uma pessoa que crê muito que Deus tem um plano na vida de cada pessoa. E o meu plano passava pela Amazônia. Então lá eu tive oportunidades assim bem diferenciadas. Eu acabei tendo a chance de ser o coordenador logístico da expedição do Jacques Cousteau na Amazônia. Durante 2 anos eu trabalhei com ele a bordo do Calypso. Fantástico. Coisa que eu, quando era criança, eu assistia Jacques Cousteau na televisão. Sim. Adorava os episódios lá, as experiências dele, mas nunca passou pela minha cabeça que um dia eu iria entrar dentro daquele barco e que eu iria, pelo menos, cumprimentar, conhecer aquele camarada. E no fim eu trabalhei 2 anos com ele, diretamente com ele. E fiz toda a coordenação logística da expedição da Amazônia inteirinha. Então, isso abriu para mim um horizonte completamente diferente. Eu conheci literalmente a Amazônia até embaixo d'água, porque eu mergulhei, né? Então, foi uma experiência transformadora na minha vida. Depois, por conta disso, eu tive outras experiências também muito importantes. Porque tinha feito a coordenação da missão do Cousteau, eu acabei sendo contratado pelo Malcolm Forbes, o dono da revista Forbes, que queria trazer o iate dele na Amazônia para ir até Iquitos, no Peru. E ele precisava de alguém para organizar esse roteiro e acabou me contratando. Eu confesso que eu nem sabia quem era Malcolm Forbes. Não tinha nenhuma ideia de quem fosse. No fim das contas, passei 24 dias a bordo do Highlander com ele e uma série de convidados bem interessantes. E foi uma experiência diferente, né? Você
conversar com alguns dos maiores milionários do mundo. E junto com a gente, num outro iate, foi junto com a gente na mesma expedição, estava, na época, o John Klug. E o John Klug, naquela ocasião, era o número 2 do mundo. Era o segundo homem mais rico do mundo. E estava junto com a gente, né? Então foi diferente. Eu confesso que eu nunca circulei nesse mundo, né? Nem tinha expectativa. Mas foi muito interessante a gente conhecer como essas pessoas enxergam o mundo. Isso eu entendo que foi uma aula e tanto. Depois, por consequência disso, eu acabei sendo contratado para levar um outro milionário para conhecer a Amazônia. E quando eles me contrataram, eles não queriam me dizer quem era. Eu falei assim, o cara é um milionário e tal, ele quer conhecer a Amazônia, e vai vir no iate, e aí a gente queria que você organizasse isso. Falei, mas o que o cara gosta, né? Aí comecei a fazer perguntas para saber como que eu organizava um roteiro para ele. E umas 2 semanas antes da missão, juntando as peças das perguntas todas, a gente acabou descobrindo que nós iríamos levar o Bill Gates para passar um período na Amazônia junto com a esposa dele, a Melinda, na época, né? Que ano? Isso foi em 97. Que experiência, cara. E foi uma outra experiência legal, porque você, todo dia, dentro do mesmo barco, tomar café, almoçar, jantar com a pessoa, e trocando ideias, e fazendo uma série de... que ele fazia muita pergunta, eu também fazia algumas perguntas. Foi uma experiência que eu nunca... Como é que eu ia ter uma experiência dessa? Jamais. Se não fosse desse jeito. Jamais. Sem interrupção, não era um evento que você tem 2 minutos para cumprimentar o cara. Era todo dia a gente saía para andar de canoa, para fazer alguma coisa, e foi uma experiência realmente muito legal. E aí eu um dia perguntei para ele assim, falei, escuta, você hoje é o homem mais rico dos Estados Unidos, na época não era o mais rico do mundo ainda, mas você é o homem mais rico dos Estados Unidos, tua vida tá feita, né? Você tem medo de alguma coisa? Ele falou, eu tenho. Eu falei, do que você tem medo? Ele falou, eu tenho medo de ir em algum lugar, dentro de uma garagem, alguém fazer comigo o que eu fiz com a IBM. Achei interessante a resposta. Legal, dele, cara, legal. Porque a Microsoft nasceu dentro da garagem. Sim. Né, ele e o Paul Allen criaram aquele negócio, e aquilo realmente abalou as estruturas da IBM. Ele falou, eu tenho medo disso. E o único jeito de alguém não fazer isso comigo é eu sempre estar na ponta. Eu tenho que ter sempre as melhores pessoas, eu tenho que sempre acreditar em gente que traz ideias novas. Eu não posso descartar uma ideia nova. Por mais que pareça loucura, por mais que, assim, à primeira vista parece que não vai dar certo, eu preciso prestar atenção nisso. Achei legal porque é uma forma de dizer pra gente que a gente tem que dar valor para quem traz coisas fora da caixinha. Sim. Né? Quem pensa fora da caixinha. Sim. E foi uma experiência muito legal. Então, eu tive muitas experiências desse tipo. Depois trabalhei como promotor de turismo da Amazônia. Eu trabalhei 25 anos em turismo sustentável. Da engenharia ambiental, na Amazônia, eu acabei mudando para o turismo, porque a maneira de proteger a Amazônia, na minha leitura, era trazer gente que ganha dinheiro em outras partes do mundo para financiar um mecanismo de desenvolvimento sustentável que valorizasse as árvores de pé mais do que deitada, que valorizasse os animais vivos mais do que mortos. E eu acreditava que o turismo era esse caminho. Com a divulgação do Cousteau pelo mundo todo, na época 1,3 bilhão de pessoas assistiram os documentários dele. Era muita gente. E a divulgação que ele fez foram 7 horas de filme na televisão do mundo inteiro. No Brasil, 2 vezes. Aquilo tinha que chamar a atenção de alguém. Não é possível que não chamasse. Então, eu imaginei que o turismo era o caminho para a gente apresentar uma alternativa de desenvolvimento econômico sustentável para a Amazônia. E na defesa desse conceito, eu acabei sendo fundador de uma ONG que existe até hoje lá em Manaus,
chama Vitória Amazônica. Nós fundamos essa ONG e conseguimos juntar pessoas, cientistas do mundo todo, para ajudar a buscar mecanismos de desenvolvimento sustentável para a região amazônica. E essa ONG está lá hoje muito forte, continua sendo uma das ONGs mais importantes da região. E ela nasceu dentro da minha empresa, eu fui o primeiro presidente, e então é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? O fato da gente ter conseguido chamar atenção para isso. E essa ONG começou a propor soluções alternativas. E aí tem um fato interessante, que está tudo relacionado com esse meu vínculo com o meio ambiente. Na época, disputava o governo do estado do Amazonas um camarada chamado Gilberto Mestrinho. Uhum. Gilberto Mestrinho já tinha sido governador, e a campanha dele era feita baseada em exportação de pele de animal e exportação de madeira em tora. Esse era o discurso dele. Claro que a gente tinha que ser contra. Uhum. Não tinha como, né? E aí a gente se debateu muito na campanha, tentando mostrar para a população que aquilo estava errado, mas o discurso dele era um discurso que colava bem. Ele falava o idioma do caboclo amazonense. Sim. Porque ele dizia assim, olha, eu já entrei na casa do caboclo e tem uma pele de jacaré colada na parede, um jacaré de 4 metros de comprimento, que tentou comer o filho dele. Ele teve que matar o jacaré. Quanto vale aquela pele? Mais do que ele leva 6 meses para ganhar com as atividades que ele tem. Por que ele não pode vender? Então, esse discurso pegava bem com o caboclo. E a gente foi contra. Claro, evidente. Mas, quando terminou a campanha, ele ganhou estourado. Um dia ele mandou me chamar. Eu era presidente da ONG. Ele mandou me chamar e falou assim, você acredita mesmo que tem outro jeito da gente desenvolver a Amazônia aproveitando os nossos recursos naturais sem fazer isso que eu estou propondo? Eu falei, é claro que eu acredito. Eu falei, então é o seguinte, eu vou te convidar para ser meu secretário. Vem aqui e prova para mim que isso dá certo. Foi assim, acredita numa coisa dessa, cara? Que legal, bicho. Eu fui adversário dele a campanha toda, com um discurso de que tinha outra solução. E ele me chamou e falou, se tem outra solução, então faz o seguinte, me prova. Mas você é uma pessoa grande. Me surpreendeu. Me surpreendeu. E aí eu não tive como recusar. É claro que não. Então eu acabei saindo da presidência, renunciei à presidência da ONG e fui ser secretário de Estado do Gilberto Mestrinho. E obviamente que optei pelo turismo, porque era onde eu acreditava que isso ia dar certo. E por conta disso, Calil, eu rodei o mundo. Eu visitei em 4 anos mais de 40 países, mostrando que se os ricos estavam achando ruim da gente queimar a Amazônia, por que eles não iam lá visitar? Uhum. Por que eles não levavam os dólares deles para dar para o caboclo, levar eles para ver um macaco vivo e não morto, para ele não ter que derrubar a floresta para plantar mandioca? E aí nós começamos o que na época era uma novidade no mundo, que era o tal do ecoturismo. E começamos a fazer os primeiros hotéis de selva, os primeiros empreendimentos turísticos de natureza realmente. E que hoje se consolidou como uma realidade, né, na Amazônia. Isso tudo eu tive o privilégio de fazer parte dessa história. Mas que história. E aí, legal. Por conta do trabalho que a gente fez, da divulgação que a gente fez, quando o Itamar Franco assumiu o governo, ele resolveu criar um espaço para o turismo na esplanada dos ministérios. E foi a primeira vez que o turismo fez parte de um ministério, que era o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. A gente dizia assim, a primeira vez que a palavra turismo escala a parede da esplanada dos ministérios, né? Estava escrito turismo lá. Só que não existia nenhuma entidade para organizar tudo isso. E ele criou então uma Secretaria Nacional para Turismo. E eu fui convidado pelo Caio Carvalho, que foi convidado para ser o secretário, fui convidado para ser o secretário adjunto. E aí eu saí da Amazônia e fui para Brasília, para defender esse conceito agora a nível nacional e não mais só na região amazônica. E dali, Jaime Lerner ganhou o governo do estado do Paraná na eleição de 94 e
terminou o governo Itamar Franco, o Jaime Lerner ganhou a eleição no Paraná. Ele falou assim: nós temos um paranaense na Secretaria Nacional de Turismo. Por que a gente não chama esse cara de volta para ser o secretário de Turismo do Paraná? E eu voltei para casa. Aí voltei para o Paraná, esse foi o caminho de volta. E em função disso, meu pai era político e meu irmão era político, eu acabei virando prefeito de Maringá por 2 vezes, e agora, 12 anos depois, estou eu de novo na prefeitura de Maringá. Essa é um pouco da história do Silvio Barros e da sua relação com o meio ambiente. Nossa, Silvio, cara, você podia ter falado isso pra mim antes, né? Quando eu conheci o Silvio, ele era uma pessoa, né? Mas, que história fantástica, Silvio. Que história fantástica. Eu acho que, assim, uma das coisas que você falou, que eu acredito muito isso, e até mesmo a REUD me trouxe essa oportunidade de conhecer outras pessoas e entender como elas pensam, porque entenda assim, a maioria das residências, a maioria das obras que nós fazemos são para pessoas importantes, que têm cargos importantes e têm cabeças completamente diferentes. E quando você começa a ter contato com essas pessoas, que eu tive contato com vários clientes meus diferentes, sabe, não é somente interessante o porquê ele vai conversar com você, o como ele vai conversar com você, mas também a visão de como ele tem do mundo dele, sabe? Dessa forma eu consegui sentar. Posso citar aqui vários nomes do mercado, seja ele tanto de TV, como de fábrica, como de N coisas diferentes, e sentar com uma pessoa dessa e falar assim, explica um pouco sobre a sua vida. Eu acho que uma das coisas do podcast pra mim aconteceu por causa disso, porque você conhecer uma pessoa que teve vivência com pessoas como você falou, e até mesmo ver como eles imaginam o mundo é muito legal. Além disso, você tá falando, por exemplo, de Bill Gates, uma pessoa que foi um visionário por si só, viu uma coisa além do que já se existia e conseguiu desenvolver aquilo dentro de um esforço, né? Então, assim, é muito interessante, e eu acho que isso faz com que a gente cresça de uma certa forma exponencialmente, e para mim, essa missão que nós fizemos, isso me ajudou muito. Entenda que na missão não era para mim estar lá. Não era pra mim estar lá. Foi um convite, né? Que foi feito pra mim estar lá naquela época, foi em 2023, por sinal, né? Foi um convite, foi feito pra mim. Eu nem sabia quem eram as pessoas a qual eu ia me correlacionar. No final, eu saí com vários amigos de lá. Eram pessoas chaves, acho que foi feita essa missão. E o cronograma que foi feito, Silvio, pra mim me encantou muito. Como eu disse, não foi somente entender um pouco da vida, um pouco da visão a qual a pessoa tem, mas também fazer perguntas chaves que para mim não estavam sendo respondidas, até mesmo pela imaturidade do mercado que nós temos hoje, mas para que a gente possa, na verdade, direcionar de uma forma correta, sabe? Para mim ficou muito claro, principalmente eu que tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos em indústrias de madeira laminada colada, ter a oportunidade de ir para a Europa e falar com engenheiros e fabricantes e arquitetos e até mesmo prefeitos e embaixadores, né, do que eles estão fazendo lá, e o ponto de vista a qual eles têm, que eu lembro muito bem quando a gente estava em Skellefteå, que a prefeita falou, não é uma questão de custo, mas é uma questão de quanto CO2 a gente capta para uma obra dessa, porque na minha cabeça não fazia sentido. Quando eu vim dos Estados Unidos, para mim o que custa é o valor do metro quadrado, e a captação de CO2, é claro que é uma coisa boa, importante, mas aquilo nunca foi valorizado da forma como o dinheiro é. Lá é o contrário. E aí eles falam assim, o americano pensa pro hoje e o europeu pensa pro futuro. Essa frase foi o que ela falou pra mim quando eu perguntei pra ela, mas quanto custa isso? Ela falou assim, não é o valor do financeiro, mas é o valor do nosso futuro. Não é o monetário, né? Não é o monetário, é o valor do futuro meu futuro e o futuro seu e das próximas gerações. Cara, pra mim isso me deu um propósito de vida e um propósito a qual a empresa nossa tem dentro daquilo que eu aprendi. Então eu acho que são as pessoas... E cara, eu juro, foi assim, é uma linha, sabe, de pensamento que foi trazendo e foi me maturando dentro das pessoas a qual eu conheci. E hoje é muito bonito ver essa sua visão, sabe, da sustentabilidade do que você faz hoje,
Né? Eu acho que são pessoas chaves como você, em posições chaves como você tem, com essa visão que nós devemos ter para que não somente se divulgue essa informação, mas saiba falar a importância que é a palavra sustentabilidade. Silvio Barros, o que é sustentabilidade para você, Silvio Barros? Antes de responder essa pergunta, eu acho que você sabe, mas quem sabe as pessoas que acompanham o seu podcast não saibam, então só explicando. Essa missão que o Calil por favor, foi com a gente... Eu tava tão empolgado aqui. Sim, ela... Quer dizer, como é que eu fui parar no meio da madeira engenheirada? Tudo começou com o meu filho, o Matheus. Eu acho que ele já te contou essa história. Não. O Matheus fez engenharia civil e na hora de fazer o TCC dele, ele resolveu fazer um TCC sobre edificações multipiso feitas de madeira engenheirada. Quando ele me falou isso, eu digo, mas de onde você tirou isso, Matheus? Ele falou assim, não, eu andei pesquisando e tal. Eu falei, mas como assim prédio de madeira, cara? Prédio de madeira não vai funcionar, vai queimar. Mas Matheus é engenheiro civil, Gerard? Ele é engenheiro civil. Engenheiro civil. E aí ele falou assim, não, pai, nada a ver. Você não sabe, eu vou te explicar. Aí ele começou a me explicar tudo que estava relacionado com isso. Eu assisti a defesa do TCC dele. 3 professores da banca aprenderam sobre madeira engenheirada com ele. Que ano que foi isso? Isso foi em 2017, acho. 18, por aí. Enfim, aprenderam com ele, porque eles faziam perguntas muito óbvias. Para o Matheus era óbvio, né? E as mesmas perguntas que eu tinha feito. E ele começou a me mostrar por que a madeira, o prédio de madeira engenheirada tinha uma resistência maior do que de aço e de concreto. Ele começou a me mostrar uma série de informações que eu desconhecia e os professores perguntaram a mesma coisa para ele. Aí na hora que o professor perguntava, eu falei, ih, rapaz, ele vai dar um baile aqui. E deu mesmo. Bom, até aí ficou por isso. Ele passou, teve uma boa nota, mas no ano seguinte eu fui para o Congresso, o Fórum Mundial de Urbanismo da ONU Habitat. E lá na ONU Habitat tinha um painel sobre madeira engenheirada, daquela associação da Suécia que a gente foi visitar. Uhum. E eu resolvi assistir. Falei, cara, deixa eu ver o que é isso aqui. E eu fiquei encantado com o que eu vi, porque eram vários apresentadores mostrando como que esse negócio realmente funciona à luz do entendimento que eles têm. E eles falaram de uma exposição do governo sueco que apresentava a madeira como material de construção do futuro e a questão do sequestro de carbono. E essa exposição andou rodando lá para a Europa e tal. Eu falei, tá, a gente não consegue trazer essa exposição para o Brasil? Quando terminou o painel, eu fui falar com eles, né? Falei, daria para a gente levar essa exposição para o Brasil? E eles falaram, dá. Esse é o caminho, fala com a embaixada e tal. Aí eu cheguei na FIEP e falei para eles, falei, olha, tem uma chance da gente trabalhar com isso, porque o Paraná tem o maior parque industrial mecanizado de madeira do Brasil, tem a maior floresta de pinos do Brasil, e o setor de madeira é o maior empregador no Paraná, da FIEP, e o setor da construção civil é o segundo maior. Eu falei, nós estamos falando de um negócio que mexe com 2 grandes setores. Sim. E que é o futuro. Se a gente não pensar no futuro, nosso negócio, que hoje é tão importante, pode ir por água abaixo. E eles toparam, e aí me contrataram para fazer uma consultoria. E foi aí que o Matheus e eu entramos na FIEP. E quem elaborou todo aquele roteiro da expedição foi o Matheus. Ele fez todas as pesquisas, ele fez os contatos, e a gente montou aquele roteiro. Então, só para deixar claro que, embora eu tenha muita relação com o meio ambiente, na verdade, este assunto da madeira, eu acabei aprendendo com meu filho, recém-formado, né? Mas que conquistou um espaço tão importante para a gente, que aí eu vou responder a tua pergunta. Sustentabilidade, no meu entender, não é a definição de sustentabilidade, mas é a definição oficial da ONU de desenvolvimento sustentável, que é nós usarmos os recursos que o planeta dispõe para nós sem impedir que as gerações que vêm depois da gente tenham o mesmo direito.
Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí o que eu entendi, sendo engenheiro, eu entendi que esse prédio aqui é de concreto, né? Esse prédio usa ferro, usa cimento, usa tijolo. Toda essa matéria-prima a gente tira da natureza e ela não tem tempo de repor na velocidade que a gente está tirando. Moral da história, nós estamos sacando sem fundo das gerações que vêm depois da gente. Nós estamos usando algo que eles não vão ter oportunidade de usar. A menos que a gente vire a chave e comece a usar materiais de construção que sejam renováveis, que a gente possa plantar, que a gente possa produzir em vez de só retirar da natureza. Porque este modelo é insustentável. Então, veio daí o nosso compromisso de fazer isso. Depois que fizemos aquela missão, que eu tive uma imersão tanto quanto você nesse assunto, aí eu fui falar com o governador do estado, o Ratinho, e disse para ele, olha, você tem aqui uma oportunidade de fazer política pública no Paraná, usando o que a gente já tem, que é a nossa indústria de transformação da madeira e é o nosso estoque de madeira. Ele comprou a ideia. E aí nós repetimos aquela mesma missão com 30 pessoas do governo do estado que o governador escolheu a dedo. Fantástico. O secretário de Indústria e Comércio, o secretário de Ciência e Tecnologia, que é responsável por 7 universidades públicas do Paraná, onde nenhuma delas, nem na engenharia e nem na arquitetura, sequer trata do assunto madeira durante os 5 anos de curso. Perfeito. Nem toca no Perfeito. assunto. Então o governador mandou o secretário estar, a Fundação de Desenvolvimento Tecnológico tinha que estar, o comandante do Corpo de Bombeiro teve que ir. Então foram várias secretarias de Estado que os executivos principais fizeram o mesmo roteiro que vocês fizeram com a gente. E aí o comandante do Corpo de Bombeiro ficou hospedado num hotel de 20 andares, feito de madeira. Ele vai falar o quê? Então, eu tive a oportunidade de, lá em Viena, eu agendei uma reunião do comandante do Corpo de Bombeiro com os engenheiros da Prefeitura de Viena que fazem a aprovação dos projetos, para ele poder perguntar tudo que ele quisesse. Então, a equipe toda da Prefeitura, tinha umas 8 pessoas, receberam a gente lá e eles perguntaram tudo que eles queriam sobre o assunto. E foram literalmente convencidos de que não tem argumento para não aceitar. Bom, moral da história, voltamos e o Corpo de Bombeiro de Maringá estava sendo ampliado. Nós tínhamos que construir lá um prédio de 2.000 e poucos metros quadrados de madeira para o quartel do Corpo de Bombeiro. E aí eu falei para o governador, vamos fazer de madeira? Porque se o bombeiro fizer o prédio de madeira, como que ele vai encher o saco dos outros depois que querem fazer prédio de madeira? Vamos perguntar se o comandante topa. E claro, depois de voltar de uma missão daquela, não tinha como não falar, não tinha como né? não topar. Uhum. Moral da história, daqui um mês começa a obra do Corpo de Bombeiro de Maringá, totalmente feita em madeira engenheirada. A gente está virando a página, Calil. Aquilo que a gente acredita que realmente pode fazer diferença está acontecendo. E aí nós resolvemos trabalhar. O Matheus está na Secretaria de Urbanismo hoje. Ele produziu uma legislação para incentivar o setor privado de Maringá a construir em madeira. Porque o que a gente viu lá na Suécia, você acompanhou, você viu isso lá em Skellefteå, né? Eles ensinaram para a gente, falaram, olha, você quer estimular o setor? Então troca a outorga onerosa pela troca do material de construção. Perfeito. Em vez do cara pagar a outorga onerosa, se ele fizer de madeira, ele não precisa pagar nada. Porque você ajuda a compensar o valor. E aí veio a ideia do Timber on Top, que a gente viu lá, aproveitar prédios de alvenaria que já existem e botar mais um andar ou 2 em cima de madeira, aumentando o valor do imóvel para estimular o dono do imóvel. Ele não consegue fazer de outro jeito. Sim. De aço e de concreto ele não vai conseguir. Mas de madeira ele consegue aumentar o patrimônio que ele já tem. Perfeito. Mas a prefeitura tem que deixar fazer. Então a gente criou uma legislação em Maringá, primeira do Brasil, estimulando o setor privado a fazer prédio de madeira. E os projetos que a gente aprovou na prefeitura, cara, são sensacionais. É coisa de tirar o chapéu. Inclusive, está saindo em Maringá um hotel de madeira.
justamente para que hóspedes possam ir lá, experimentar o que nós experimentamos e sair convencido. É sensacional. Então, a gente conseguiu, estando na prefeitura, dar alguns passos para ajudar o setor a trabalhar com isso. Fora a responsabilidade dos prefeitos, né, que aí é um outro trabalho que eu preciso fazer também. Sabe, Silvio, por isso que eu falo pra você que são pessoas-chave no lugar-chave onde elas crescem, sabe? Maringá pra mim sempre foi uma cidade que eu sempre guardei no coração, porque um dos meus primeiros projetos na Reúde, na verdade, que a primeira viga curva que eu fiz na Reúde foi o Portal do Inglá. Que por sinal eu comprei até aqueles negocinhos que eles estão vendendo lá agora, aqueles pequenininhos. Aquela miniatura. Cara, foi fantástico aquilo lá, comprei lá, deixei lá na Reúde. Lá, se você conhece isso daqui, é só entrar no Instagram lá, cara, é fantástico aquelas miniaturas, né? Mas uma das coisas que você falou é o ensinar. Sabe? O ensinar eu acho que é muito importante, e isso é uma das coisas que até antes de você eu estar gravando um podcast com um cara que é estrutura metálica, ele se formou em 79 e ele já tinha, por exemplo, 2 semestres em estrutura metálica, e até hoje, ano de 2026, a gente não tem professores capazes de ensinar, ou até mesmo capacidade eles têm, mas a gente não tem informação suficiente, ou até mesmo consegue delegar de forma que eles consigam ensinar essas pessoas a desenhar com produto engenheirado. E o desenhar com madeira é muito importante. 51% do custo de uma estrutura é no design e concepção para madeira, principalmente falando de um produto industrializado, sabe? O meu livro, até mesmo que eu te mandei, cara, aquilo para mim não é para mim, não é para Reúde, é para que as pessoas se sintam confortáveis em desenhar e para que se tenham pelo menos uma orientação de como fazer aquilo funcionar. Porque se a gente não desenhar com madeira, eu sempre falo que a gente precisa de momentos Eifféis. E são pessoas como você que conseguem transformar esses momentos Eifféis da forma de como você falou, de fazer um corpo de bombeiros em madeira engenheirada, tá? Então é um momento Eiffel pro Brasil, acho que até pra América do Sul, onde você vai ter, e eu só vi isso uma vez só, que foi nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de visitar um corpo de bombeiros feito de madeira engenheirada, tá? Que são esses momentos Eifféis que mostram, na verdade, ou quebram muitos mitos a qual existem da madeira engenheirada. E não somente esse, mas também através dessa movimentação de normas, a qual a gente também precisa. Porque entenda que a gente não tem que somente convencer o cliente, mas a gente também tem que passar por normas, até a Dengo que a gente fez aqui na Brigadeiro Freire Lima, cara, foi assim um desgaste muito grande dentro do corpo de bombeiros para aprovar, foram várias comissões com juramentação de normas estrangeiras para que se possa ter aquilo que já existe lá fora. São pessoas que por exemplo, um investidor vai pensar 30 vezes antes de fazer isso. Imagina, eu tô fazendo só uma coisa nova, tô fazendo uma coisa que ainda não tem norma. Você entende? Então eu acho que são essas pessoas que na verdade transformam o mercado e não somente quebram mitos, mas também fomentam a indústria da madeira com um propósito muito maior, que é a descarbonização, né? Eu acho que tendo isso como um incentivo, né, de normativo, já é um grande passo. Ter pessoas como vocês que fomentam em estruturas de madeira e além disso tentam buscar um fomento financeiro, como você mesmo disse, para o produto, é o que a gente precisa hoje, porque tecnologia nós temos e pessoas interessadas em desenhar e arquitetos desenhados em desenhar, a gente precisa. O que a gente precisa são ensinar novas pessoas que isso daqui dá para valer a pena e criar momentos Eifféis ou momentos de referência para que isso, na verdade, se torne uma realidade, que se torne tire o preconceito ou a falta de informação a qual essas pessoas têm, sabe, do conceito em si, e se traga, na verdade, a insustentabilidade, que é muito mais fácil falar, definir uma insustentabilidade, que acho que ganha muito do que sustentabilidade, que é para mim, e remete muito do que você falou, que são as oportunidades que você tem hoje, dá também as mesmas oportunidades para as próximas gerações em termos de construção ou em termos de tudo na vida. Isso é ser sustentável. São as mesmas oportunidades que você tem hoje, dá as mesmas oportunidades para as futuras gerações. Sabe que é isso que a gente pensa, né? Fantástico, cara. Fantástico. Eu entendo que... Quer dizer, eu entendo não, vamos ser claros. Eu participo, esse ano infelizmente não fui, está acontecendo lá em Baku, o Fórum Mundial Urbano de novo, da ONU Habitat. Esse ano eu não pude ir, mas eu estive nos 3 últimos. E esse assunto tem sido recorrente. A construção civil,
a cadeia produtiva da construção civil, desde a mineração, seja do calcário, do ferro, para a construção civil, ela hoje é responsável por 37% das emissões do planeta inteiro. A ONU tem analisado, a ONU Habitat, o processo de urbanização do mundo. E na Índia, na China principalmente, a tendência é de que muita gente que está no campo migre para a cidade. Então eles dizem que o número de metros quadrados a serem construídos nos próximos 25 anos equivale a tudo que a humanidade construiu até hoje. Só que esse volume de obra numa atividade que emite 37% de carbono é absolutamente insustentável. O planeta não dá conta. Então, a ONU vem discutindo esse assunto, quer dizer, nós sabemos que isso não vai dar certo. E durante a COP de Belém, eu tive a oportunidade de participar de um grupo que foi criado na COP anterior, em Baku, que é comandado pelo Brasil, França e Quênia. Esses 3 países propuseram um fórum para discutir construção de baixo carbono. Na verdade, o que eles querem chegar no carbono negativo. Esse núcleo hoje tem 72 países, e tinha na COP 72 signatários, e durante esse ano, até a próxima COP, o Brasil é o coordenador do grupo. Então, a gente tem uma oportunidade na mão, cara. É uma oportunidade fantástica. Eu tive a oportunidade de conversar com o ministro da cidade sobre isso, da importância da gente tratar desse tema. E isso tudo acabou me levando a assumir. Eu fui convocado, não pedi não, tá? Eu fui convocado para assumir a presidência da Comissão de Meio Ambiente, Mitigação e Adaptação Climática da Frente Nacional de Prefeitos, que congrega as cidades de médio e grande porte, que hoje abrigam 70% da população brasileira. E eu estou com a missão de explicar para os prefeitos que 80% das emissões globais saem das cidades. E que, portanto, o prefeito tem responsabilidade. Ele não pode dizer que não sabe. Ele não pode fazer de conta que não sabe. Que políticas públicas podem fazer toda a diferença. Sim. E uma dessas políticas públicas, por exemplo, é a gente usar o poder de compra do Estado, do município, para construir prédios que sequestrem carbono em vez de emitir. E que têm a mesma qualidade, que podem oferecer uma condição muito adequada para quem vai usar esses prédios. Aliás, a gente viu naquela missão e aprendemos depois em outras situações que crianças que estudam em escolas de madeira aparente têm um desempenho escolar melhor do que as crianças que estudam numa escola supostamente de concreto. Hospitais, o paciente responde mais rápido. Sim. Biofilia. Se for um prédio orgânico. Bom, quem decide isto, construção de escola, de hospital, é o poder público. Sim. Então nós temos obrigação de fazer. E esse está sendo o meu trabalho hoje em dia. Mostrar para os prefeitos das cidades médias e grandes do Brasil que nós temos uma obrigação para com as gerações que vêm depois da gente de reduzir as emissões. Porque isso vai nos ajudar a diminuir o impacto dos fenômenos climáticos sobre a população. A gente vai ter que reconstruir de novo o que vai ser destruído. E se a gente fizer isso de um jeito que diminua esse impacto, nós estamos contribuindo com as gerações futuras. Que foi o que a gente aprendeu lá. Uhum. Isso que você falou, né? Sim. Não é uma questão monetária. Exatamente. Tem coisa que vale muito mais do que isso. Eu deixar para o meu filho, para os meus netos, um mundo onde eles possam viver, vale mais do que um pouco mais que eu possa gastar. Eu costumava, como muita gente no Brasil, fazer conta. Quando que vale a pena você colocar gasolina ou colocar etanol no carro? O rendimento é menor, então você tem que gastar um pouco mais, aí você vai ter que fazer conta para saber se vale a pena. Que conta estúpida é essa? Aqueles centavos que você vai economizar, comparado com o que você está dando de esperança para a geração futura, cara, isso não é uma questão financeira. Então, é combustível limpo,
Acabou, fim de papo. Não importa, eu não quero nem fazer a conta. Essa é uma questão de decisão que eu posso tomar. Então lá na nossa prefeitura hoje, a nossa frota roda a etanol. Nosso consumo de gasolina é só nos veículos que não são flex. Mas todo veículo flex só abastece com etanol. E agora nós estamos entrando num biocombustível para substituir o diesel. Que é um biocombustível 100% de biocombustível, biodiesel, para a frota de veículos pesados e de máquinas da prefeitura. Só que quando você vai comprar isso, é uma loucura, cara. A burocracia para você explicar que eu estou querendo comprar um combustível que não impacta o meio ambiente, e que quando a gente começou o processo de compra era um pouquinho mais caro, agora com a guerra do Irã ficou o contrário, esse combustível ainda é mais barato que o diesel, e eu ainda tenho dificuldade para processar a compra. A gente vai ter que quebrar muitos paradigmas. Não vai ser fácil. Mas a gente precisa fazer a gestão pública entender que a gente governa para as próximas gerações e não para as próximas eleições. Sim. É um desafio, mas a gente está trabalhando e a gente vai chegar lá. Sim, disso eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Principalmente com pessoas como você, cara, é uma clareza pra mim que, assim, é difícil encontrar uma pessoa que tenha essa clareza que eu consiga conversar junto, sério mesmo, cara, porque são valores. Você entende valores? O valor a qual a pessoa realmente vê, e quando você fala valor, não é a pessoa se fala valor financeiro. A cultura que a gente tem é exatamente essa de fazer a conta de for gasolina ou álcool para ver qual que rende mais dentro do valor que está sendo proposto, mas não é somente o valor que você está vendo do valor financeiro daquilo que está sendo proposto, mas sim o quanto isso vai custar. E foi a prefeita lá de Skellefteå que me ensinou isso daí, sabe? Então, assim, é um pensamento que eu acho que, e entendo, é claro, a gente deve sim ter esse elemento como construção, deve sim ser valorizado financeiramente, mas a sua valorização não deve ser somente financeira. Foi legal até mesmo que todo ano eu vou para Portland, nos Estados Unidos, naquele Mass Timber, né, onde eles realmente falam que realmente lá nos Estados Unidos é quanto custa por metro quadrado, e aí você tem que fazer aquilo lá ficar em pé da forma como eles pensam, né? Até mesmo tive contato com uma coisa que você deveria fazer é ir no Ascent, lá em Milwaukee. Eu tive contato com o Boris, que é o dono do prédio, ele me ensinou, ele me falou por que ele fez e como ele fez aquilo para ser financeiramente viável. O maior prédio de madeira ser financeiramente viável, e isso pode até ficar para uma outra história, né? Mas uma dica que eu até uso hoje nas minhas propostas de orçamento é que toda vez que você faz um orçamento na REUD, a gente mostra o valor financeiro e também o quantos carros você está retirando e quantos CO2 você está retendo. Lá nos Estados Unidos, por eles já terem uma calculadora de carbono, eles já conseguem, na verdade, quantificar financeiramente, não que aquilo vai custar menos para você, mas eles também sabem o quanto isso está custando para as futuras gerações e quanto aquele valor está impactando financeiramente no valor que você está vendo lá. E lá também eles têm a biofilia quantificada em valores. Isso é legal. Então no orçamento aparece o valor de quanto você está gastando. Por exemplo, o seu corpo de bombeiro vai custar tanto. Você está retendo essa quantidade de CO2, tá? Isso aqui é o quanto isso realmente está impactando no seu valor inicial. E também eles têm a biofilia. E a biofilia se dá se for um lugar onde você tem um comércio ou você tem uma empresa, né, que você tem a rotatividade de funcionários, quanto aquela rotatividade custará para você se você não fizer aquele prédio de madeira. Caramba. Financeiramente. Quanto aquilo lá vai impactar no seu projeto total. E são os gerenciadores nos Estados Unidos que estão utilizando essas táticas para justificar o valor a mais a qual você está sendo gasto. Preciso aprender isso. É fantástico. Depois você me dá as dicas. Eu te dou, manda palestra para você. Eu achei fantástico, mas eles têm isso tabelado. Então, o que falta, na verdade, é a gente tabelar isso financeiramente. E aí você faz negócios com pessoas que compartilham o seu porquê. E fala a mesma língua, né? Exatamente. Falando o mesmo idioma. Você não compra o que eu faço, você compra o porquê eu faço, né? Que é o grande porquê, né? E aí você faz negócio com pessoas que dão o mesmo valor ao qual você dão, que esse aqui é o nosso grande propósito da empresa, sabe? Legal.
Eu acho que isso esse é o nosso desafio. 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 E a minha pergunta para você é, pensando em tudo isso, Silvio, como você imagina o futuro da construção, não 100% de madeira, porque eu acho que não dá para construir 100% de madeira, mas como que você vê quais são os próximos passos para que isso se torne uma realidade, além de tudo isso que você está fazendo para propor? Quando a gente começou aquele trabalho na FIEP, nós mapeamos os pontos críticos e identificamos alguns pontos críticos que precisariam ser superados. Um dos pontos críticos é a cultura. Muita gente ainda pensa que uma edificação de madeira é de pobre. Uhum. Quem não tem dinheiro para fazer uma casa de alvenaria faz de madeira. E essa cultura a gente consegue mudar, primeiro fazendo uma pressão de conscientização e mostrando que, na verdade, é o contrário. Hoje, quem está fazendo casa de madeira é rico. Então, o mercado ajuda a gente a vencer esse ponto crítico. Ainda é algo importante para ser feito, mas é um ponto crítico. Um outro ponto crítico é a questão da capacidade técnica, tanto de projeto como de construção. É um outro modelo, é uma outra realidade. Mas a falta de mão de obra na construção civil hoje já está forçando as construtoras a caminhar na direção da construção pré-fabricada, industrializada, que é, por natureza, a origem da construção em madeira engenheirada. É o cerne da coisa, né? Então, hoje, as construtoras já entendem que ele precisa pensar na construção industrializada. E daí para a madeira é um outro passo que a gente precisa dar. Mas tem um ponto muito grave, que é a madeira. De onde vem a madeira? Se a gente escalar isto, onde nós vamos ter madeira suficiente para isso? E aí nós precisamos fazer um trabalho diferenciado. Isso nós já mapeamos e vamos precisar da área da agricultura para convencer principalmente os pecuaristas. Uhum. A maior parte da área, digamos, agrícola do Brasil ainda está na pecuária, em termos de área, de metro quadrado. E quando eles fazem a conciliação de agrofloresta, o agro-silvo-pastoril que eles chamam, e você coloca árvores dentro do pasto, você dá conforto para o gado. O gado passar o dia inteiro no sol, ele está perdendo massa. Se ele tiver uma sombra para deitar e ficar ruminando, ele tem mais qualidade de vida. E aí o gado ganha mais peso. E esta madeira que você planta por conta da pecuária, um dia você vai poder colher. E ao colher você fornece isso para a indústria. Se a gente conseguir trabalhar o setor da pecuária para que ele se convença de que isto é um caminho, não vai faltar madeira. Nós vamos ter toda a madeira que a gente precisar. Mas temos que dar esse passo. Então, entre os desafios que a gente tem pela frente, nós precisamos formar pessoas, e infelizmente as nossas faculdades ainda não estão formando arquitetos e engenheiros para projetar edifícios baixo carbono, ou principalmente carbono negativo. Temos que vencer essa barreira, temos que vencer a barreira do mercado, e temos que vencer a barreira da produção da matéria-prima, para a gente poder trabalhar. Eu visualizo assim que tudo que a gente está fazendo do ponto de vista do governo, de política pública, ainda vai trombar nessas áreas. Se a gente não superar isso, a gente vai querer fazer e não vai conseguir. Tudo tem que caminhar meio junto. Então é um trabalho que, pelo menos lá no Paraná, a gente já está fazendo. As universidades já entenderam que elas precisam colocar isso na grade curricular, e a indústria da construção civil também está percebendo que esse é um caminho. A sede do Sinduscon de Maringá, a sede nova deles, eles querem fazer de madeira. Então,
isso significa que eles já entenderam o recado, né? Já sabem que esse é o caminho. E é o lugar onde todas as construtoras vão se reunir e vão entender, eles vão poder olhar e ver, ó, cara, funciona. Então, cada um trabalhando no seu espaço, isso vai ajudar. Nós entendemos que ao fazermos prédios públicos de madeira, seja escola, hospital, mesmo prédio administrativo, a nova prefeitura do Paço Municipal, a nova prefeitura e a Câmara de Vereadores de Maringá, o projeto é em madeira. 10 andares, tudo em madeira. A hora que um cidadão entra num prédio público de 10 andares de madeira e percebe o que ele está vendo, aquele problema da cultura começa a mudar. Ele vai entender que nós não estamos falando de casa de pobre, nós estamos falando de um negócio perfeitamente possível, adequado e apropriado. Então, eu entendo que temos desafios, sim, não vou negar isso não, mas estamos trabalhando e vamos chegar lá. Sabe, Silvio, cara, sim, você falando dessa forma, é tudo que, na verdade, eu gostaria de ouvir, não como empresa, mas como pessoa, do que eu já acreditei pro produto. Você sabe que eu vivi minha vida inteira por isso. Me dediquei a minha vida inteira por isso. Veio do pai, já. Né? Veio do pai, exatamente, você conhece meu pai. Mas ver o quanto, eu acho que na vida a gente tem oportunidades e entenda que o que a gente tem como visão muitas vezes não se enquadra dentro do time que a gente vive. Algumas pessoas vivem adiante do seu tempo, né? Isso. E eu tenho a sorte de ver da internet nascer até o celular que a gente tem no bolso, mas também ver a madeira como um material que no começo o pessoal não sabe, só falava que pinos era de caixa de maçã, para entender que uma pessoa tá fazendo um prédio de 10 pavimentos de madeira. Você entende? Então acho que esse time de vida qual eu tô vivendo e é um time de maturação, que posso falar para você que é um time de maturação rápido, pelo que eu entendo como vida, né? E às vezes não pode ser pelo meu pai, mas por mim eu acho que foi um time rápido porque a gente tem, porque eu nunca imaginei que eu ia fazer o primeiro prédio de madeira do Brasil, não sei que você entende. Agora a gente tem aqui o prefeito falando que vai fazer um prédio de 10 pavimentos em madeira, né? Com um corpo de bombeiros em madeira. Então, cara, eu acho que a gente vai conseguir deixar um legado, que é isso que a gente vive para futuras gerações entenderem que também se tem a possibilidade de fazer o mundo em madeira, sabe? Ou mais sustentável possível. É isso aí. Acreditamos nisso. Silvio, nosso tempo acabou, mas eu tenho a última pergunta pra você. Silvio Barros, depois de entender todo esse momento, cara, e toda essa pessoa que você é, defina sustentabilidade pra você. Hoje em dia eu tenho uma visão, eu sempre fui muito técnico nisso, né? Minha profissão, tudo que eu trabalhei na vida, mas hoje eu entendo, eu não vou saber definir em palavras, mas eu entendo a sustentabilidade na minha vida quando eu pego meus netos no colo. Ali eu entendo que sustentabilidade não é uma bandeira, não é um conceito, não é uma tese, não é um discurso. A cada ano que passa, o mundo bate recorde de temperatura. E esse ano não vai ser diferente. Quando meus netinhos estiverem com 20 anos, estiver saindo da faculdade, em que mundo eles vão viver? Como que eles vão conseguir administrar a vida deles num mundo em que a temperatura só aumenta? E que as catástrofes climáticas também aumentam, de frequência e de potência. O que eu estou deixando para eles? Então, hoje, quando você fala assim, o que é sustentabilidade? Vem a imagem dos meus netos na minha frente. Só isso. Sustentabilidade é deixar para eles alguma coisa digna, alguma coisa que eles possam, uma vida que eles possam usufruir como eu usufruí. Pelo menos igual, mas nunca pior. E isso depende das decisões que eu tiver que tomar hoje. Então, por isso a gente está tomando essas decisões, porque esse é o caminho. Essa é a nossa obrigação.
Cara, meus parabéns, porque as 2 primeiras apresentações todas as apresentações que eu faço é exatamente isso. Eu mostro os meus filhos, né? E eu falo assim, eles me ensinaram várias coisas, dentro delas é que existe vida após a minha morte. E a gente tem que deixar alguma coisa para que eles possam ter oportunidades, ou as mesmas oportunidades que a gente tem hoje. É isso aí. Silvio, eu queria muito agradecer pelo seu tempo. Foi fantástico isso daqui. Acho que é um pensamento muito claro e muito conciso também pelo que eu penso. Que às vezes eu acho que eu sou louco, mas ainda bem que eu acho loucos como eu. Não somos os únicos. Tem mais alguns cara, por aí. Não somos os únicos. Tomara que multiplique. Cara, aí. muito obrigado pelo seu tempo e foi um prazer tê-lo. O prazer foi meu. Gente, espero que vocês tenham gostado, aproveitado aí, porque isso daqui é um momento de reflexão, cara, que pra mim foi fantástico, cara. Curta aí, escreva um comentário, segue a gente, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima.